Café com Ferri, edição de 25 de setembro de 2022. Nesse momento, 22 horas e 31 minutos, entramos ao vivo. Começamos aqui com o disclaimer: eu não sou analista de valores mobiliários, que eu falo aqui única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. Falta exatamente uma semana para as eleições e esse é o último programa. Aproveito aqui, ó, o pessoal do TC tá aí, Tatã, Adolfo. Aproveito aí para dar um abraço aí para todos os nossos assinantes que estão ao vivo aí, que vieram nos prestigiar. Aproveito para pedir para todo mundo mandar essa live aí para todos os amigos, para a gente bater recorde de audiência hoje. E também clicar aí no botão, porque o Instagram tá me boicotando. Ai, não dá para falar de política aqui. Eu vou dar mais 30 segundos e começamos. Bom, vou falar exclusivamente sobre política hoje, só fazer um adendo aqui que a Libra está caindo quase 4% nesse momento, né? Como eu fiz, quem me acompanha aqui sabe que eu havia feito um programa aí para falar sobre a crise na Europa, né? A gente está indo para um cenário de recessão aguda na Europa, irreversível. Eu acho que o euro vem para a faixa de 0,90, 0,85. Provavelmente a Libra também vai cair bastante, mas quem me acompanha já sabia que essa situação na Europa era insustentável. Isso vai afetar diretamente as commodities, principalmente as metálicas, né? Então, quando eu falava lá atrás, short commodities, né, foi um grande acerto, porque as commodities devem cair bastante ainda, não caíram nada as commodities, né? E quando a gente vai para a Bolsa Brasileira, a gente vê alguns ativos extremamente baratos, né, de commodities, CSN, Semin, Vale, Gerdau, Petro, JBS, Marfrig, né? Papéis de commodities, eles têm uma tendência muito forte, né? Então, quando a situação tem uma nuvem negra tapando o céu e essa nuvem pode demorar 2, 3 anos para se dissipar, as commodities antecipam esse movimento, né? Então, quando a gente olha para alguns papéis, a gente pensa, poxa, isso aqui está muito barato, né? Mais ou menos quando a gente pensava, quando eu comprei muita Via Varejo, né, nos R$5, né? Eu olhava para aquela Via Varejo a R$5, né? E pensava, nossa, isso aqui tá muito barato, né? A R$5, estava 23 pau, tá R$5, né? O papel caiu para 1,70. Então, quando vocês olharem para esses ativos de commodities e pensarem, nossa, esses ativos estão muito baratos, eles estão, né? Mas eles podem cair muito mais, porque pode demorar 2, 3, 4 anos para a Europa sair dessa situação, né? E os Estados Unidos recém está começando a entrar na recessão, né? Então eu focaria, né, os canhões aí aonde no mercado interno brasileiro. O PIB brasileiro ele mais de 80% vem do mercado interno. Então eu acho bem mais interessante ficar nesses ativos, principalmente aqueles ativos que já caíram 90%, eles não têm muito espaço para onde cair. Peço para vocês compartilharem a live. Eu vou falar hoje única e exclusivamente sobre política. Eu já dei um take no mercado. Amanhã, essa semana eu vou estar ao vivo no TC todos os dias, né, depois das 2 horas da tarde, provavelmente, né, véspera de eleição. E a galera tem gostado muito dos programas ao vivo durante o dia. Eu faço alguns trades ao vivo, né? Faço algumas estratégias ao vivo. Eu fico 1 hora, 1 hora e meia ao vivo, mais ou menos, quase todos os dias dentro do TC. Quem quiser assistir essas lives pode testar o produto 30 dias gratuito. É só mandar uma mensagem com eu quero, que eu mando o link para se inscrever. Buenas, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre eleições aqui. E eu recebi, no mínimo, mais de 100 mensagens de pessoas me dando força, falando, poxa, Ferri, que do caralho que tu tá te posicionando e tal, mas cara, e se tu errar a tua análise? Bom, eu tô aqui com uma planilha das eleições, né? Se eu errar, eu vou errar, né? Se eu acertar, eu vou acertar sozinho. Se eu errar, eu vou errar com todo mundo, né? Mas se eu acertar, eu vou acertar sozinho, né? Eu acho isso sempre bastante importante, né?
Eu fiz todas as contas possíveis e inimagináveis aqui e continuo com o mesmo número, que eu não consegui achar um número diferente desse, que tem uma série de análises por trás desses números, mas eu não consigo achar um número diferente desses, tá? Eu vou explicar para vocês o meu racional para chegar nesses números, né? E aí depois cada um toma as suas próprias conclusões, né? O número é o seguinte: Jair Bolsonaro não faz menos do que 44% dos votos úteis no primeiro turno. 44% é o piso, na minha opinião, que faz Jair Messias Bolsonaro no primeiro turno desta eleição. Eu já fiz todo tipo de conta, eu já fiz conta de capa rá, de rapa capa, tudo quanto é lado, e eu não encontrei um número que possa levar Jair Messias Bolsonaro hoje, né? Claro que se tomar uma facada na quarta-feira, claro que se o Lula sofrer um atentado na sexta-feira, se acontecer qualquer coisa que possa mudar drasticamente o cenário eleitoral, esses números, essa minha análise de hoje, ela perde validade, como aconteceu em 2018 com a fatídica facada que levou a quase a morte, ao óbito do Jair Messias Bolsonaro, né? Então essa análise de hoje, ela baseia em 90%, que 90% do eleitorado já tomou a decisão em quem vai votar. Hoje, 90% do eleitorado já tomou a decisão em quem vai votar para a presidência da República. É uma eleição muito polarizada, muito diferente da de 2018, mas com características próprias, tá? Eu vou falar um pouco, eu acho importante contar para as pessoas, por favor, compartilhem a live com todos os amigos. Eu vou falar um pouco da história das eleições e o que aconteceu nesse meio tempo, para vocês acompanharem o raciocínio, para chegarem à mesma conclusão que eu, e para isso eu vou mostrar dados e vou mostrar análises que me levaram a chegar a esses números, certo? Posso vir a errar, mas eu estou muito convicto que eu vou acertar. Eu estou bastante convicto, né? E se eu errar, eu vou errar com todo mundo, mas se eu acertar, eu vou acertar sozinho. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês deixa eu virar a câmera aqui. Bom, deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês as eleições de primeiro turno em 94. Ó, 94, o FHC foi eleito com 54% dos votos úteis no primeiro turno. E aí o FHC concorreu à reeleição, tá? E ele venceu no primeiro turno também o Luiz Inácio Lula da Silva com 53% dos votos úteis, certo? Falando um pouco aqui, isso foi o ano de 94, o ano 98, e o Lula conseguiu perder aqui também para o Collor, numa eleição disputada, mas ele foi para o segundo turno, né? Em 89. Bom, depois, ó, vejam só, o FHC se elegeu com 54% e ele se reelegeu também no primeiro turno com 53% dos votos. Ele perdeu 1,20% dos votos. Aí o Lula, depois, na quarta eleição, ele foi para o segundo turno com o Serra. Ele fez 46% no primeiro turno. E aí o Lula saiu desse mandato aqui com 64% de aprovação e 20% de irregular. E ainda assim, ele não foi reeleito no primeiro turno. Ele foi novamente para o segundo turno com 48,61%, com quase 80% de aprovação. Nem aqui ele ganhou no primeiro turno. Beleza. E aqui ele foi para o segundo turno com o Alckmin, que fez 41%. Aí em 2010, né, o Lula saiu do governo com fatídicos 80% de aprovação, que ele diz, mas na verdade é 65%, e ele elegeu a Dilma com 46% dos votos.
46,91. Contra o Serra e depois, isso é tudo primeiro turno, tá? E aí a Dilma foi em 2014 e fez 41% dos votos, ela perdeu 4% aqui. Aqui o Lula ganhou 2% e aqui o FHC perdeu 1%. Em 2018 surgiu Messias, Jair Messias Bolsonaro, e ganhou com 46% no primeiro turno contra 29% do Haddad no primeiro turno. Bom, vamos lá. O que isso é importante? Por que eu mostrei as eleições de 89 até 2018? Que porra de diferença faz isso? Tem uma diferença muito grande nisso, que é o quê? A força da máquina pública na reeleição. O FHC usou muito bem, o Lula usou muito bem e a Dilma usou muito bem. A força da máquina pública na reeleição de um governante, principalmente no Brasil, se mostrou, desde a redemocratização, um instrumento poderosíssimo político. Por que dessa vez vai ser diferente? Bom, o governo injetou esse ano na economia, através do ministro Paulo Guedes, de março para cá, 320 bilhões. Subiu o auxílio emergencial, que começou a ser pago agora, a segunda parcela do auxílio dia 19, vai ser pago até o dia 30, o dia da eleição. 320 bilhões. Subiu o auxílio de R$80, R$100 para R$600. Qualquer família humilde pode retirar, tem 21 milhões de famílias retirando esse auxílio de R$600. Em algumas famílias chega a 1.500 o benefício. O PIB vai crescer mais de 3% esse ano, cresceu quase 5% ano passado. A gasolina no Brasil caiu de quase R$8 para R$4,50 ao redor de todo mundo. São 13 semanas consecutivas de queda na gasolina. A melhora da percepção da economia por cerca de 30% da população foi matéria da Folha de São Paulo, o jornal mais à esquerda que nós temos no Brasil. Vocês acham que não faz diferença 3.600 prefeitos dos 5.500 municípios que nós temos estarem apoiando Bolsonaro? Bolsonaro tem uma força política de governadores, de ministros, de deputados, com mais de 300 deputados. O núcleo duro do Centrão, né, aquele grupo de deputados que são mais de 300 deputados, apoia fortemente, engajado na campanha do Bolsonaro. É possível a Dilma, sabe quanto a Dilma tinha na reeleição da Dilma de ótimo e bom? Menos do que ótimo e bom que tem Bolsonaro hoje, segundo o IPESP. Ela tinha um pouquinho mais de regular. E mesmo assim, nunca, jamais, nem perto da popularidade do Bolsonaro, nem assim ela fez menos do que 42% dos votos na reeleição. Qual é a chance do Bolsonaro fazer menos do que 42% dos votos? Foi o que fez a Dilma, no meio daquele escândalo bizarro de corrupção do PT, com vários caras sendo presos, uma puta de uma confusão. A Dilma foi reeleita com 42% dos votos úteis no primeiro turno. Como centenas de analistas profissionais de mercado, jornalistas, mesmo os de esquerda, ignoram a força do uso da máquina pública na eleição deste ano. Eu não consigo. Eu já fiz todas as contas possíveis e inimagináveis aqui para tentar, de alguma maneira, achar os 10 pontos que o Lula estaria na frente. Eu não consigo. Eu enxergo que hoje Bolsonaro tem 46% dos úteis, com 2% de margem de erro, e Lula tem no máximo 41%.
46 a 41 com 2% de margem de erro. E os outros 13% se dividem: 7 para o Ciro, 4 para a Tebet, meio para o Dávila, Pastor Kelme e afins, né? Tem os outros 13% dos votos dos outros candidatos. Estou falando só de voto útil, tá? E 87% Bolsonaro e Lula. Esses 87% que a gente tem que dividir. Eu acho que está 46 a 41, mas pode tá 48 a 39, pode estar 44 para o Bolsonaro, 43 para o Lula. Agora, não está, eu acho muito difícil, matematicamente, eu vou explicar para vocês, muito difícil a gente ter uma diferença que esteja maior que essa. E aí a gente remete a algumas coisas. Primeira coisa que eu escuto falar, agora o inimigo é outro. Agora é o Lula, o candidato, não é mais o Haddad. Verdade. Sem dúvida nenhuma é verdade. Mas tem um detalhe. Em 2018, Bolsonaro tinha em abril 17% das pesquisas, 22% em maio. Ninguém conhecia o Bolsonaro em 2018. E todo mundo já conhecia o Lula. E todo mundo já conhecia o Haddad muito bem. Ninguém conhecia o Bolsonaro. Tanto, ninguém conhecia o Bolsonaro, que teve votos aqui, ó. No Piauí ele fez 18% dos votos em 2018. Ninguém conhecia o Bolsonaro em 2018. Bolsonaro é um candidato nacionalmente com envergadura nacional há 4 anos, desde a eleição. Ninguém conhecia o Bolsonaro. Todo mundo já conhecia o Lula. Ninguém conhecia o Bolsonaro. Ele fez uma campanha que foi fulminante, de abril, maio, até tomar facada em setembro. Então foi maio, junho, julho, agosto, 4 meses. E aí ele se reelegeu com aquela facada. Mas ninguém conhecia o Bolsonaro. Todo mundo já conhecia o Lula. Outra coisa, as pessoas sabem que o Lula ficou 2 anos preso. As pessoas sabem que 8 tesoureiros do PT foram presos, 6, sei lá. As pessoas sabem que foi desviado quase 8 bilhões de reais com dinheiro devolvido, que existiu efetivamente corrupção. Ou vocês acham que as pessoas esqueceram disso? A rejeição ao PT é enorme. Tanto é que o Zema vai se eleger em Minas Gerais no primeiro turno com folga contra o Calil. Tanto é que os candidatos do Bolsonaro estão fazendo frente aos candidatos do PT no Nordeste, que nunca ninguém entrou lá. Era só PT. Não dá para pegar e comparar um 2018 que ninguém conhecia o Bolsonaro, que fez uma campanha com 6 milhões de reais e 0 tempo de TV, 0 tempo de TV, com o Bolsonaro de hoje, com essa estrutura que ele tem. A gente tem que ser racional para analisar os números. Bolsonaro fez, no primeiro turno de 2018, 49.269.000 votos, ok? E agora eu vou mostrar para vocês, por estado, eu não consigo ver da onde que ele vai perder voto. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, estamos aqui no Sudeste, 63 milhões de votos em 2018, tá? Bolsonaro fez 34 milhões de votos, fez 53%, tá? Então ele fez aqui 34 milhões de votos no Sudeste, ok? Beleza. No Nordeste, Bolsonaro, de 40 milhões de votos, fez 10 milhões de votos no Nordeste. Ninguém conhecia o Bolsonaro aqui. Qual é a chance do Bolsonaro manter 10 milhões de votos no Nordeste? Eu acho impossível, e vocês podem me cobrar. Bolsonaro cresce 10% no Nordeste sobre o total de votos. Bolsonaro, para mim, aqui faz mais 4 milhões de votos.
Bolsonaro faz 14 milhões de votos esse ano no Nordeste, no mínimo. E eu não vou errar isso. Não vou errar. Dos 40 milhões de votos do Nordeste, ele faz 4 milhões de votos a mais aqui. Esse ano. Bom, se ele tem 4 milhões de votos a mais, ele tem dos 107 milhões de votos úteis, ele já teria 50% dos votos. Mas ele tem mais 2 milhões de votos, eu vou botar aqui, ó, do Amoedo. O Amoedo fez 2 milhões e meio de votos, 2,5% dos votos na outra eleição, e agora o Dávila vai fazer 0,5% dos votos. Então tem mais 2% do Amoedo que vai votar no Bolsonaro. 90%, 95% dos votos do Amoedo vão para o Bolsonaro. Como o Dávila está aí, o Dávila vai fazer 0,5%, Bolsonaro tem mais 2 milhões de votos aqui. Isso aqui, gente, eu acho muito difícil eu errar. Muito difícil eu errar. Esse aumento de 4 milhões de votos aqui e esses 2 milhões de votos do Amoedo aqui. Eu não vou errar isso aqui, eu acho muito difícil. Beleza, então vamos lá. Bolsonaro fez 53% no Sudeste. Eu tô falando só dos votos do Bolsonaro. Quantos por cento ele pode ter perdido no Sudeste? 3 milhões e meio de votos, 10%? Pode ter perdido, não pode? Beleza, sai 3 milhões e meio aqui. No Centro-Oeste, Bolsonaro fez 57%. Eu acho que aqui ele vai fazer mais voto esse ano. Centro-Oeste, Bolsonaro cresce. Vamos dizer que Sudeste ele perdeu 10% dos votos. Vai. Perdeu 3 milhões e meio de votos, vai fazer 43 no Sudeste. Ok? Dos úteis. Vamos lá para o Sul. No Sul, Bolsonaro fez 57% dos votos. 12 milhões. Vamos dizer que aqui ele tenha perdido 5%, 7%, vai. Não, vamos botar 10%. Perdeu mais 1 milhão e 200 mil votos aqui. Então 1 milhão e 200 perdeu aqui, mais 3 milhões e meio perdeu aqui. Bom, 4 milhões e meio de votos ele perdeu no Sudeste e no Sul. 4 milhões e meio de votos. Foi mais ou menos o que ele ganhou no Nordeste. Beleza. E aqui no Norte, ele fez 45, as pesquisas estão dando 40, 45, empatado com o Lula. Bom, vamos deixar assim. Agora vamos fazer uma outra estatística aqui. Vamos dizer que no Norte ele ficou assim, ele vai fazer 45 de novo. E vamos chutar o balde. Vamos chutar o balde. Vamos tirar mais 10% aqui no Sudeste. O que vocês acham? Aí a gente vai fazer o Bolsonaro vai perder 1 milhão de votos aqui. Ainda assim, ele estável aqui e perdendo 10% no Sul, ele estável aqui, perdendo 10%, estável aqui, ele ainda assim faz 45% dos votos úteis, com os 2 milhões do Amoedo. Agora vamos chutar o balde de vez. Vamos chutar o balde de vez e vamos tirar os 4 milhões. Vamos tirar os 4 milhões do Nordeste. Vamos fazer de conta que o Bolsonaro não cresceu no Nordeste. Vamos fazer de conta que o Bolsonaro não cresceu no Nordeste. Cresceu 0 no Nordeste. 0 no Nordeste. Vamos tirar 20% dos votos dele no Sudeste. E vamos tirar 10% dos votos dele aí no Sul. Ele ainda assim faz 40% dos votos úteis. O que, na minha opinião, matematicamente, eu acho impossível o Bolsonaro ter 33% no Sudeste. Acho matematicamente impossível ele ter ficado no mesmo percentual no Nordeste, que todas as pesquisas, inclusive as petistas, as esquerdistas, dão que o Bolsonaro cresceu no Nordeste. E ele vai crescer, ele vai ganhar, ele vai fazer 35% dos votos, ele tem 30 e 35. Agora, vamos lá. Vamos dizer que o Bolsonaro perdeu aqui 5% dos votos. Vamos dizer que ele perdeu 5% dos votos no Sul.
Só que vamos dizer que o Bolsonaro, ao invés de subir 10% no Nordeste, ele subiu 15%. Sabe o que acontece? E os outros estados estáveis? Ele subiu 15% no Nordeste e perdeu 5% no Sudeste, 5% no Sul, Norte e Centro-Oeste estáveis. Os dois ele cresceu, mas vamos dizer que ele está estável. Da Bolsonaro no primeiro turno. Então eu chego nesses números aqui e eu estou curioso para ver onde que eu vou errar matematicamente, analisando todos os dados, vendo a força que a gente tem, a força da máquina pública na reeleição, com 3.600 prefeitos trabalhando. O Bolsonaro foi numa cidade no Nordeste que tinha 158 mil habitantes, 60 mil habitantes estavam nas ruas, acompanhando um presidente que em Campinas botou 1 milhão de pessoas nas ruas e um outro candidato que tem 40% que faz força para colocar 2 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas quando bota 2 mil pessoas num ônibus. A conta é matemática. Eu posso errar e eu vou vir aqui dizer aonde que eu errei, aonde que eu fui surpreendido, aonde nessas minhas planilhas aqui eu fui surpreendido. Mas daí a gente vai para as pesquisas e a gente tem aquele meu vídeo ali que tem 150 mil visualizações já, onde eu falo dos erros de metodologia, os erros na renda do trabalhador. Não existe 60% da população ganhar menos do salário mínimo, menos de 2 salários mínimos. Não existe o número de evangélicos ser 24%, 25%, é muito mais, é 33%, 34%, 35%. Não existe colocar na conta que dona de casa, que o Bolsonaro perde nas donas de casa, ou um falso sentimento de que as mulheres odeiam o Bolsonaro, é falso. Não colocar na conta da pesquisa 29% de abstenção que a gente teve em 2018, eu acho que esse ano a gente vai ter mais abstenção e mais branco e nulo. Isso afeta diretamente a campanha do Lula. Não levar em conta o shy vote. Tem shy vote no Lula? Tem, mas tem muito mais no Bolsonaro, porque o shy vote está na classe média, em quem ganha de 2 a 5 ou acima de 5 salários. O shy vote está aí. Ah, tem shy vote no Lula, na classe média? Tem, mas é menor que do Bolsonaro. Né? Nas minhas lives semanais, a gente tem 1.500 pessoas ao vivo, 30, 40, 50 mulheres, e eu pergunto para as mulheres têm vergonha de dizer que votam no Bolsonaro. Agora, as donas de casa, elas votam com a família ou não votam com a família? Eu acho que as donas de casa, segundo as pesquisas, votam com a família, e usualmente são bolsonaristas as donas de casa. Quantos por cento das mulheres não estão no mercado de trabalho? 40%. As outras 60%, o Lula é mais forte? Pode ser, mas nessas 40% o Bolsonaro é muito forte, tem um equilíbrio aí. É uma falácia dizer que o Lula tem o domínio no eleitorado feminino, é uma falácia. Outra coisa, o voto de rua, o voto de fluxo, né, que a pessoa aborda as pessoas na rua para pesquisar, sofre do viés do entrevistador. O entrevistador de rua, ele é esquerdista. Tanto ele é esquerdista que a gente tem dezenas de vídeos de pesquisadores manipulando votos sempre para a esquerda. Tanto ele é esquerdista que todas as eleições, o viés das pesquisas é sempre favorável à esquerda. Quantos por cento representa isso dos votos? Nas pesquisas telefônicas, na qual não tem um entrevistador, Bolsonaro está na frente. Por quê? Porque não tem o viés do entrevistador. Então os erros metodológicos vão de renda, abstenção, religião, donas de casa, shy vote, viés do entrevistador. Esses erros eles vão refletir nas urnas, principalmente a abstenção. Então o meu recado é muito claro. Eu não sei onde estão os 10 pontos de vantagem sobre os votos úteis de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei, eu não consigo achar. Porque para isso, para o Luiz Inácio Lula da Silva ter
10% de vantagem, eu teria que tirar 20% dos votos do Bolsonaro em São Paulo, eu teria que tirar 20% dos votos do Bolsonaro do Sul, e teria que deixar ele estável no Nordeste, e teria que tirar votos dele no Norte e no Centro-Oeste. Eu não consigo acreditar nisso. Eu prefiro acreditar na minha matemática aqui, e na minha análise, que parece muito, 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 muito sólida. E eu continuo com a mesma opinião. Bolsonaro hoje tem de 46 a 41, faltando uma semana para o pleito. E isso são dados calculados em cima de dados e de análises aqui. E eu acho que ele não faz menos do que 44% dos votos úteis no próximo domingo. Vamos ver o que vai dar. Eu queria agradecer demais por vocês me prestigiarem. Eu queria pedir para vocês mandarem esse vídeo para todas as pessoas. Batemos mais de 4.200 pessoas ao vivo. Para todas as pessoas que vocês conhecem, para divulgar o nosso trabalho. Dá um print, marca, pede para as pessoas me seguirem que eu vou repostar. Queria agradecer demais a presença de todos aqui e dizer que nós estaremos juntos nos bons e nos maus momentos. Viva o Brasil! Vamos rezar para esse Brasil continuar avante. Tamo junto!